Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Fazei isto em memória de mim. Jesus ordena. Ele ordena aos seus discípulos que a cada vez que celebrassem a ceia, a Páscoa, na verdade, judaica, que o sentido fosse mudado. Eles estão na última ceia, a última ceia de Jesus com os seus discípulos antes da crucificação, e é Páscoa, é ceia de Páscoa. E Jesus está dizendo para eles agora: o sentido da Páscoa mudou. Vocês não mais celebrarão a saída do Egito. Não mais celebrarão os anos de peregrinação de Israel no deserto depois da libertação do Egito até entrarem na Canaã. Não. Agora, todas as vezes que vocês se reunirem para celebrarem a Páscoa, vocês farão isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem para celebrar a Páscoa, vocês vão anunciar a minha morte. Não o Cordeiro Pascal, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz: todas as vezes que celebrarem a Páscoa, lembrem-se de mim. Ano após ano nós celebramos Páscoa. Vários países do mundo celebram Páscoa ano após ano. Essa semana eu e minha esposa dizíamos para um irmão, na verdade 2 irmãos que estão aqui, que nós nos negamos a, durante a Páscoa, comermos chocolate, ou termos contato com ovinhos ou coelhinhos. Nós nos negamos a essa afrontosa deturpação do sentido da Páscoa. Jesus, em 1 Coríntios capítulo 11, torna a Páscoa algo sublime. Já era maravilhoso, e agora ele diz: será supremo e será uma proclamação até que eu volte para levar vocês. Diga comigo: a Páscoa é uma grande anunciação profética de que Jesus Cristo irá voltar. Isso é Páscoa para nós. É Cristo. São ervas amargas. É Cordeiro Santo Imaculado. Não é chocolate e ovos. Isso é uma afronta, isso é uma zombaria, isso é um escárnio. A Páscoa para nós é a vitória definitiva sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o pecado. Para nós, Páscoa é a declaração de que a igreja um dia vai subir e nos ares será glorificada. É a proclamação de que os nossos corpos não ficarão na morte. É a anunciação de que o pecado que hoje nos perturba, nos incomoda, será terminantemente aniquilado.
eu gostaria que todos nós, nessa noite, juntos, celebrássemos a grande promessa que Cristo nos fez. Eu morri por vocês. Eu entreguei meu corpo, entreguei meu sangue, para que a nossa aliança seja uma aliança eterna, e onde eu estiver, vocês estejam comigo. Amém? A Bíblia não diz em momento algum da Escritura que o corpo e o sangue do Senhor, que o pão e o vinho passam a ser o corpo e o sangue do Senhor durante a ceia. Pelo contrário, Jesus diz em 1 Coríntios 11, fazei isto em memória de mim. É uma simbologia, é um cerimonial, é verdade, mas que traz à memória de cada um de nós o alto preço para que sejamos livres. Façam isso como uma lembrança, como um memorial perene, até o dia do nosso encontro. Eu estava perguntando para alguns irmãos e perguntei para um dos meus filhos, na verdade para o meu filho menor, o Jonathan, ele tem 8 anos. Eu disse, filho, como você vai reagir quando você chegar à presença de Jesus? O que você vai fazer, Johnny? Quando você estiver diante do Senhor? Ele disse para mim, pai, eu vou chorar. Eu, por quê, filho? Porque Ele morreu por mim, pai. Eu vou chorar. Eu disse para ele, filho, eu acho que eu vou chorar tanto que se fosse possível desmaiar, eu desmaiaria. Eu não sei, eu não quero que essa mensagem adquira um tom emocionalista, mas quando Jesus ordena que nós celebremos a ceia, Ele apela às nossas emoções. A Bíblia não está apelando simplesmente à nossa razão. Se fosse algo racional, nós não precisaríamos pegar em pão e tocar e beber suco de uva. Deus quer que isso toque profundamente na nossa emoção mesmo. Mas eu não sei quantos imaginam essa situação. Eu disse para minha esposa, disse para o Lucas, disse para o Felipe, eu vou poder olhar para aquelas mãos. Eu vou poder tocar naquelas mãos e sentir aquelas cicatrizes daqueles cravos que foram por mim. Eu vou poder olhar para aqueles pés e tocar naqueles furos. E mesmo tendo um corpo glorificado, Jesus faz questão de manter essas marcas. Ele não abandonou as suas marcas de paixão, nem mesmo na glorificação. Eu vou poder tocar nas suas mãos, eu vou poder tocar nos seus pés, e dizer para Ele como eu vou dizer nessa noite, estou dizendo nessa noite, e quero dizer até o final da noite juntamente com vocês, Senhor, muito obrigado. A ceia do Senhor é o momento em que cada um dos elementos aponta para a morte por amor. Mas esses mesmos elementos que apontam para a morte por amor, apontam também, diga comigo, para uma aliança. Os orientais dão muito valor às alianças, muito. As alianças firmadas por um homem, ou por 2 homens, ou 3 homens, digo. 2 ou 3 homens, é impossível uma aliança de um homem só, é claro. Mas alianças firmadas por 2 ou 3 homens são questões que envolvem vida ou morte. Minha esposa, meses atrás, pregou aqui sobre um texto tremendo, em que Deus firma uma aliança com Abraão,
Deus ordena a Abraão que sacrifique animais no altar, que divida aqueles animais em pedaços, e Deus faz o que era de praxe na época, o que era comum na época, de aliança entre homens, aliança de sangue. Deus mesmo é quem passa no meio daqueles animais partidos em pedaços, como os homens faziam naquela época de Abraão, no período patriarcal, dizendo que se eu quebrar a aliança, se eu quebrar essa ligação entre nós, que eu morra. Que seja feito comigo como é feito com esses animais. Mas com Abraão, Deus passa entre os animais. A Bíblia diz que uma tocha de fogo se move ali. Não são apenas os orientais, então, que dão muito valor a alianças. Deus é um Deus de alianças. Deus não é um Deus de namoricos. Deus não é um Deus de ficar com ninguém. Deus não fica com ninguém. A nossa geração é uma geração que fica, que tem namoricos, que tem encontros casuais. Deus não é assim. Deus é um Deus de contratos estabelecidos. Deus é um Deus de promessas firmes. Deus é um Deus que empenha a sua palavra e diz: juro pelo meu nome, diz o Senhor. Ainda que passem os céus e a terra, a minha palavra jamais passará. O nosso Deus é um Deus de pactos, de alianças. E Jesus agora na ceia diz: eu firmo uma aliança com vocês. Assim como na nossa cultura os homens comem vinho e pão, bebem vinho e comem pão, quando eles firmam um contrato sério, inquebrável, uma aliança, eu estou agora firmando com vocês. Onde nós encontramos isso, por exemplo, no Antigo Testamento? Melquisedeque. De novo a figura de Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão vai ao encontro de Melquisedeque, Melquisedeque o recebe com pão e vinho. Abraão vai levando o dízimo de tudo. Abraão tinha vencido uma guerra contra 5 reis. Tinha reconquistado seu sobrinho Ló, que tinha sido levado capturado na guerra. Abraão volta para casa vencedor, mas no meio do caminho encontra um sacerdote rei chamado Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz: Melquisedeque o recebe com pão e vinho, dizendo naquele momento da história: nós temos uma aliança diante de Deus. E a nossa aliança é uma aliança inquebrável. Passa-se o tempo e Jesus diz: agora, aqueles que conhecem as antigas tradições, vejam, este cálice é o cálice da aliança no meu sangue. Agora o pacto é no meu sangue. Não é mais uma aliança formal de homens importantes, de homens sérios na sociedade. É a aliança de Deus com os homens por meio de mim. Jesus deixa claro que é impossível ter aliança com Deus. Diga comigo: é impossível andar com Deus. Eu gostaria que você guardasse essa verdade. É impossível andar com Deus, ter uma aliança com Deus, sendo apenas um simpatizante da palavra de Deus, da música de Deus, dos milagres de Deus. Jesus diz: para andar comigo é preciso firmar uma aliança. Para ser meu amigo é preciso comer do meu corpo e beber do meu sangue. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Diga comigo: vida. Eu quero ouvir mais alto: vida. Nós estamos falando sobre o próprio Deus em nós, porque Jesus afirmou: eu sou o caminho, e a
Não há vida fora de Jesus. Jesus é a vida. Ele diz: para quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, para esse é dada a verdadeira vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Eu li para vocês João 6, versos 53 a 56. É óbvio que Jesus não está falando algo semelhante ao texto que minha esposa leu aqui no início do culto, lá de Nova Guiné. Jesus Cristo não está falando de canibalismo, mas Ele está afirmando claramente: é necessário que a vida dele passe a ser a nossa, que os assuntos dele passem a ser os nossos, que a nossa vida seja entregue a ele, que os nossos assuntos sejam depositados aos pés dele, que a gente firme com ele uma aliança, e dessa maneira nós temos vida. Ceia do Senhor é aliança. Quem bebe do cálice e come do pão, diz: Jesus é a minha vida. O meu negócio se chama Jesus. Os meus planos se chamam Jesus. Os meus sonhos são Jesus. Pastor, em que isso implica de modo prático? Nada na minha vida será feito de modo que não glorifique a Jesus. Se eu trocar de casa, que Jesus seja exaltado. Se eu trocar de carro, que Jesus seja glorificado. Se eu mudar de emprego, glória a Jesus Cristo. Quando eu encher o meu prato de comida e for escalar aquela montanha, glória a Jesus. A Ele glória. A Ele todo o meu louvor. A Ele toda a minha gratidão e o meu reconhecimento. Jesus Cristo, Ele tem alianças aqui, eu sei, mas Ele ainda quer firmar alianças nessa noite. Aleluia. Vamos falar sobre um tempo de comunhão, Ricardo? Quem conhece, continua. Cruz, o que Ele sentiu por mim? O que Ele sentiu por ti? Amor. Ceia é amor. Judas, versículo 12, fala das festas de amor, dos ágapes.
aquele momento sublime em que a igreja primitiva celebrava a morte do Senhor, a Páscoa do Senhor, e ali os irmãos comungavam uns com os outros, à mesa, comiam. Aqui não há apenas um comer na igreja, no templo, sobretudo um comer nas casas. Reuniam-se nas casas e tinham seus ágapes e agradeciam a Deus pela morte de Cristo. Esse é um grande propósito da ceia do Senhor. Eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão. Lá em casa nós temos um costume. Almoço e jantar são feitos à mesa. Sempre. Sempre à mesa. Em todas as culturas do mundo, talvez, estarmos juntos à mesa comendo é um símbolo de comunhão. Comermos juntos aqui significa a comunhão dos cristãos em Jesus Cristo, em torno dele. Ele como grande ímã que nos atrai para junto dele, e nos atraindo para junto dele, por meio dele nos une uns aos outros. Ceia é comunhão. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão. Eu estou aqui com o Ricardo, ele não vai poder me dar a mão porque ele está tocando violão. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e espontaneamente dissesse para ele o quanto ele vale para você. Você já deu um abraço, um beijo no seu irmão? Aleluia. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Diga comigo, a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Diga comigo, a comunhão do corpo de Cristo. Eu quero repetir esse verso, estou lendo 1 Coríntios 10, verso 16. Preste atenção em como Paulo chama o cálice da ceia. Preste atenção. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Do que Paulo chama o cálice da ceia? O cálice da bênção. Vamos falar isso juntos? O cálice da bênção. Mais uma vez, o cálice da bênção. Isso não é figurado. Paulo não está falando nada simbólico aqui.
Ele vai dizer do poder que a ceia tem de abençoar e de amaldiçoar. A partir daqui ele vai dizer, olha, quem participa da ceia do Senhor de modo digno é abençoado. Porque o cálice da ceia é o cálice mesmo, o cálice da bênção. De igual modo, quem participa da ceia de modo indigno é amaldiçoado. Agora nós temos coisas literais aqui. É isso mesmo. Tem bênção na ceia? Tem. É cálice de bênção. Tem maldição na ceia? Tem. Porque aquilo que é tratado, sendo santo, como coisa comum, comete-se então pecado de profanação. E toda profanação tem juízo. Amém? Quando ceamos, estamos pela fé, vivendo o poderoso princípio de comunhão no sangue de Cristo, comunhão no corpo de Cristo. Ligação a Cristo e ligados a Ele, todos ligados, ligados uns aos outros. É uma compreensão e uma simbologia profunda. Não pense que não há coisas na fé cristã que não atribuam bênçãos especiais. Eu quero dar um exemplo bem simples. A imposição de mãos. A Bíblia diz categoricamente que a imposição de mãos pelo presbitério transmite, palavrinha de 4 letras, o quê? Cura. Expressamente a Escritura afirma isso. Há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, imponham as mãos sobre ele, orem ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Transmissão de graça especial. Existem graças comuns e existem graças especiais. Agora Paulo diz, participar da ceia com profundo temor e tremor, com extrema gratidão, num espírito de aliança no corpo e no... Vocês não podem se distrair com a mãe pegando o bebê. Vou repetir. Participar da ceia com profundos temor e tremor, com profunda gratidão, com espírito de comunhão no corpo e no sangue, traz bênção específica, especial. Você precisa de cura nessa noite? Eu preciso. Que haja muitas curas nessa ceia, nessa noite. Na comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Que nessa ceia, que nesse momento que não é comum, Paulo diz, é cálice de bênção e também cálice de maldição. Que nesse momento especial, nesta hora sublime, sejam cheios do Espírito Santo aqueles que o anelam, que o desejam. Ter comunhão com o corpo, ter comunhão com o sangue, ter comunhão com a vida de Cristo, é libertação, é cura, é salvação. Paulo não fala apenas do corpo crucificado de Cristo, por meio do qual somos sarados. Essa cura é tremenda e poderia Paulo ficar só aí. Mas ele também nos fala de um corpo ressurreto, que ressurreto transmite poder e se expressa na igreja. A comunhão do corpo de Cristo é justamente essa união espiritual nossa com Cristo, num corpo glorificado. Porque agora o corpo que ele possui não mais perece, ele Aleluia. A nossa comunhão não é num corpo morto.
A nossa comunhão é com o corpo ressurreto. Meu Deus, só esse aleluia? A nossa comunhão não é num corpo morto, nós comungamos num corpo ressurreto, num corpo de glória. Por isso a Escritura afirma, para que hoje, por meio da igreja, Deus manifeste a sua multiforme graça, a sua multiforme sabedoria, o seu multiforme poder. Isso é glorificação. Corpo de Cristo é um ensaio de glorificação. É um prenúncio. A ceia do Senhor, diga comigo, é aliança, é comunhão, é bênção, é maldição. A ceia do Senhor, portanto, deve ser encarada com muita seriedade e com profunda reflexão. Mas a Bíblia diz, ninguém se exclua do Senhor. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. E assim, coma do pão e beba do cálice. Discirna, entenda, coma e beba. Paulo continua a fazer essa advertência: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus corrige os seus filhos, para que eles aprendam a andar em temor e não terem uma condenação final. Deus quer a salvação, não a condenação. Há pessoas que ficam amedrontadas até com a ceia por saberem disso. Crentes que já leram 1 Coríntios 11 sabem que esse momento nada tem de brincadeira, nada tem de coisa banal, não é apenas um ritual, não é apenas um memorial, é coisa séria, é coisa sagrada, não é coisa profana e comum. Mas a Bíblia apela a cada um de nós, dizendo: examinem-se, olhem para dentro, vão para os pés da cruz, recebam perdão, recebam cura, recebam reconciliação. Paulo apela pelo Espírito Santo: examine-se, examine-se. Essa é uma noite de introspecção. Eu entrei aqui, vocês notaram, é claro, com o meu coração tremendo dentro de mim, dizendo: meu Deus, inunda esta casa com o temor da tua presença, enche esta casa com a convicção de que o Senhor é santo, com a certeza de que o Senhor é bom, com a certeza de que o Senhor está disposto a perdoar pecados, mas que esses pecados precisam ser confessados. Encare de frente o pecado nessa noite, seja ele qual for. Ore como o salmista, dizendo: Senhor, sonda o meu coração, penetra aqui, mostra-me o caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. O cristão é abençoado ou amaldiçoado. Não há meio termo na ceia. A ceia é um instante de profunda definição. Não se participa dela como quem participa de uma cerimônia qualquer, mas quem participa da forma correta recebe graça especial.